Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com esta palavra. Mateus 26, 14, 16, que diz desta maneira: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? E ele lhes fixara o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para o entregá-lo. Queridos, nós estamos diante aqui de um trecho que narra todo o início da traição de Judas, né, que era um dos discípulos escolhido por Jesus. Olha só. E aqui encontramos, na verdadeira tensão entre o plano soberano de Deus e a responsabilidade humana. Não só isso, querido. Quando o texto diz um dos 12, aqui o texto enfatiza a gravidade do ato de Judas. Por quê? Porque ele fazia parte, né, do círculo íntimo de Jesus. Alguém que de fato convivia com ele diariamente. Então, o pior é que a traição, ela não veio de um estranho, mas de alguém confiado, alguém íntimo, alguém de perto. Então ele diz também, é o que me darão. É interessante que aqui Judas revela a sua motivação. E o que é isso? Ganância, cobiça, desejo por recompensa material. Aqui nós vemos Mamon reinando no coração de Judas. Ou seja, o seu coração estava totalmente voltado para a ambição, para a avareza, para o lucro, né? É o amor ao dinheiro, em detrimento da lealdade de Cristo. Então, seria melhor, de fato, ele ter escolhido o amor de Cristo, a lealdade de Cristo. E quando ele diz 30 moedas de prata, queridos, esse valor aqui remete à profecia de Zacarias 11, 12 e 13, que mostra como o Messias seria rejeitado e avaliado por um preço vil. Por que um preço vil? Porque 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Então demonstrava aqui o desprezo dos líderes religiosos por Jesus. E nós temos também, procurava uma oportunidade, ou seja, Judas se tornou ativo na sua traição. Não só isso, né? Não foi só apenas uma ideia, mas um plano totalmente deliberado. Isso revela, né, o perigo de um coração endurecido pelo pecado quando não há arrependimento, né? Algumas coisas são importantes nós colocarmos aqui em evidência. A primeira é que tudo isso mostra a realidade de que o pecado pode se desenvolver até mesmo no coração de quem caminha perto de Cristo. Então, quantas pessoas nós já nos deparamos que aparentemente eram pessoas cristãs, piedosas, e no entanto se tornaram pessoas má e cruéis, ambiciosas, né? Isso é terrível. 2, devemos enfatizar que a ganância e a ambição cega o homem no entendimento e nos valores, né? Por quê? Porque aqui Judas troca valores eternos do reino, né, por causas passageiras. Então Jesus disse que, né, devemos ter tesouros nos céus, né, e estarmos atentos, né, valorizar esses tesouros eternos. Então, outra coisa, nós temos aqui o cumprimento de uma profecia messiânica, reforçando que nada foge do controle soberano de Deus. Mesmo, né, com a traição de Judas, né, a Bíblia se cumpre totalmente, e isso é maravilhoso e é poderoso. E aponta também para a necessidade, irmãos, de nós vigiarmos o coração e não permitirmos, sabe, que setas malignas, que desejos, que prazeres, que sentimentos
né, elas venham contra nós como tentações para nos afastar do Senhor. E quando nós aplicamos na nossa vida, né, a primeira coisa que devemos entender é vigiar as motivações. Nem todo ato, né, no campo da religiosidade revela lealdade a Deus, irmãos. Fique atento a isso. Nós precisamos examinar as nossas intenções. Duas coisas Deus visita primeiro no homem: a motivação e a intenção do coração. Isso é inegociável. Ou seja, segundo, não negociar princípios. Judas trocou Cristo por dinheiro. Hoje muitos estão trocando a fé por prazeres, né, por status, por interesse, né, esquecendo, né, do amanhã, que Cristo é a nossa fé, que Cristo é a nossa realidade de salvação, de vida eterna. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Salvador. Cristo é aquele que morreu na cruz por mim e por você, né, para que os nossos pecados fossem perdoados por Ele. E tem mais, né, cuidar, né, das pequenas concessões, né? Judas já havia mostrado sinais de deslealdade. Em João 12:6 ali, né, ele se mostra preocupado com aquele nardo que foi quebrado, né, derramado ali, e ele disse: isso aqui custa 300 dinheiro, 300 denários, né, devia dar aos pobres. Na verdade, ele já roubava, né, o tesoureiro ali dos 12, ele já roubava a bolsa. Então, isso, querido, culminou na traição, porque já tinha deslealdade, desonestidade. Então, muito cuidado em não confiar em tudo e em todos. Fique sempre atento, porque pequenos pecados nos levam, querido, a grandes quedas, né? Pequenos detalhes errados, pequenas motivações erradas, pequenas intenções erradas nos levam a grandes destruições. Devemos estar atentos a isso, queridos. E, por último, confiar na soberania de Deus. Querido, mesmo diante da traição, porque vai ter traidores, vai ter aqueles que apedrejam, aqueles que perseguem, vai ter aqueles que são do contra, vai ter aqueles que vão fazer de tudo para impedir que o plano e o propósito de Deus na sua vida se cumpra. Mas não se esqueça, o plano da salvação não foi frustrado, o propósito de Deus para a sua vida não será frustrado. Aquilo que Deus tem para você vai se cumprir. Por quê? Porque Deus transforma o mal, aleluia, sabe? E em bênção, Ele cumpre o propósito dele. Permaneça fiel. Vai ter pessoas infiéis, vai ter pessoas desleais, vai ter pessoas desonestas, vai ter pessoas mentindo, perseguindo, querendo jogar o seu nome na lama, a sua reputação na lama. Mas o Senhor é quem conhece as nossas motivações, as nossas intenções. O Senhor conhece as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Um exemplo bíblico, querido, como Judas, é Esaú. Né? Assim como Judas, Esaú trocou algo precioso por algo momentâneo. Ou seja, foi algo momentâneo, ali de repente, passageiro. A sua primogenitura, querido, por um prato de lentilhas. Ou seja, tanto Esaú como Judas representam escolhas insensatas, impensadas, né, precipitadas, e revela a falta de visão espiritual, né, e de uma vida de intimidade com Deus. Isso é perigoso. Todo esse episódio de Judas nos alerta sobre o perigo, querido, sabe, de nos afastarmos do Senhor Jesus ou se aproximar dele por interesse, sabe, sem a verdadeira entrega do coração. Então, Judas caminhou com Cristo, ouviu seus ensinamentos, mas não foi transformado, não teve uma metanoia, não teve uma mudança de pensamento, de atitude, não teve nada. Então, assim como Judas, querido, qualquer pessoa pode cair, né, quando abre espaço para o orgulho, para a ganância e, acima de tudo, para a incredulidade. Quero orar e abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor nos dê um coração reto, justo, mas acima de tudo, um coração sensível, que saiba se humilhar e também que saiba se arrepender e pedir perdão
mas também perdoar. Eu oro para que a graça e a glória do Senhor sobre nós se revele de uma forma crescente e abundante, que a mão do Senhor seja conosco e nos faça prevalecer. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. E não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você, mas há um Deus nos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ore por nós. Deus abençoe sua vida, um abraço e a paz.